Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal do Despertar. É com grande alegria, com grande satisfação que estamos trazendo mais um vídeo aqui para o nosso canal do Despertar, para criar essa interação com vocês, nesse nosso bate-papo aqui, para falar hoje de feitiço, magia, bruxaria, orações com propósito do domínio e subjugação. Você já foi alvo desse tipo de energia? O que você acha sobre isso? Coloque aí nos comentários o que você pensa. Nós vamos colocar aqui, o que nós entendemos desse tipo de energia. Quando nós colocamos aqui no nosso canal, o último vídeo nosso foi do mapa numerológico cabalístico, e quem nos acompanha, ele pôde observar que nós falamos do mapa numerológico cabalístico, e quando nós encomendamos o mapa numerológico cabalístico, ele é falando do nosso interior, é um olhar para dentro, é um olhar para dentro, nos observando, nos analisando, refletindo de que forma nós nos relacionamos com o mundo à nossa volta. Nós temos colocado também vídeos aqui no canal falando de tiragens de tarô, Continuaremos com essas tiragens porque é muito legal. Essas tiragens, elas funcionam mostrando as influências que estão ali no nosso dia a dia, a influência do dia em nossas vidas. Outro vídeo que nós colocamos aqui, que nós também continuaremos, porque nós estamos envolvidos em muitas atividades aqui, que é o da leitura de livros. Quando nós indicamos o livro, uma leitura de um livro bom, um livro espiritualista, ou um livro que fale de energias boas, que fale de coisas positivas, é justamente para que a gente esteja ressoando coisas boas, para que o nosso equilíbrio energético ele esteja presente. Então é muito importante esse tipo de vídeo para que a gente possa estar nos equilibrando, para que a gente possa estar harmônicos, e não permitindo que energias contrárias nos afetem. Em nossos atendimentos, nós recebemos todo tipo de depoimento ali, porque nós também criamos um bate-papo com o cliente, para a gente poder entender que tipo de energia está influenciando ele, se está mais, se está menos, como está a vida dessa pessoa. E nessa nossa interação dentro dos nossos atendimentos, nós percebemos que existe um grupo de pessoas que tem as suas questões naturais do dia a dia, como eu tenho, como todas as pessoas possuem. Mas existe um grupo de pessoas em que recebem muito mais as energias externas do que o normal, justamente porque às vezes a pessoa não está ressoando, ela não está em conexão com energias positivas ou energias equilibradoras, Vamos falar assim. Porque muitas das vezes a pessoa não produz nada de negativo, mas ela também não está se conectando ali a situações boas, a situações negativas. Bom, nós criamos hoje dois personagens. Nós criamos o João e nós criamos o Pedro. O João é uma pessoa boa, Ele é uma pessoa boa e nós podemos falar em que esse João, ele é uma pessoa religiosa, frequenta um local religioso e dentro desse local religioso ele auxilia as pessoas, ele ajuda as pessoas. Ele leva esse tipo de energia para a sua casa também, Ele consegue manter o equilíbrio da sua família,
Sempre que uma pessoa precisa, ele está pronto a ajudar, ele ajuda os vizinhos, os amigos. Sempre que ele encontra alguém na rua necessitado, ele vai procurar ajudar essa pessoa de alguma forma, e isso faz com que ele ressoe aqui, através do seu cardíaco, toda essa energia de proteção aqui. Ele está em equilíbrio, nada está afetando ele. Muitas das vezes eu já ouvi falar, né, do padrão vibratório. Olha, você está no padrão vibratório, então qualquer tipo de energia contrária, ela não vai te atingir. Você manter esse padrão vibratório. Vamos entender isso hoje, né? Bom, de alguma forma, intencionalmente, ele criou para o Pedro, né, algum tipo de desgaste. E esse Pedro, involuntariamente, resolve, né, fazer algo que se assemelhasse a um feitiço. E ele vai lá e produz esse feitiço, né? Ele acende uma vela, coloca ali algum tipo de elemento nesse reservatório aqui. A gente poderia falar que é um alguidar ou alguma coisa, um pote, alguma coisa, né? E ele produz esse tipo de energia. Como funciona o feitiço, a magia ali produzida com elementos? Ele vai funcionar dessa forma aqui. Ele vai funcionar como um magnetizador do pensamento, né? Do pensamento dessa pessoa que produziu. Ele vai lançar vai imantar esses elementos aqui com a sua energia. E a vela e o elemento que foi colocado aqui, ele vai estar ali com uma antena, né, mandando, né, esse sinal energético negativo com o propósito de chegar até o nosso personagem aqui, o João. Bom, foi produzido, né, essa energia, e ele tem um alvo. A seta está apontando para o João. Mas o João permanece ali firme no seu propósito. Ele continua indo aos seus locais, ao seu local religioso, né? E quando eu falo que é importante o local religioso, e muitas pessoas às vezes elas falam, não, mas você pode estar fazendo esse tipo de conexão sem estar visitando nenhum local religioso. É verdade, né? Você pode produzir muita coisa boa na sua vida sem que você precise estar dentro de um local religioso. Sim, isso é verdade. Mas é verdade também que quando você está fazendo um movimento em direção a algo positivo, algo bom, né? Isso vai te proteger mais, vai te trazer um campo de proteção muito maior. Bom, aí, né, houve a produção, né, desse objeto e ele está funcionando como uma antena. Ele vai direto para tentar alcançar a energia do João. É uma seta que foi lançada realmente. Mas ela encontra as barreiras naturais aqui. Ela está encontrando essas barreiras naturais, né, através do cardíaco do João. Ele está emanando essa energia positiva, energia boa, e essa seta, ela tem um tempo de atuação, porque ela saiu de um elemento, tá, que está ali ativo, mas ele tem o seu tempo, 7 dias, 21 dias no máximo, né? Essa energia está sendo enviada. E ela não encontra energia suficiente para penetrar no campo de proteção do nosso personagem João. E o João continua levando a sua vida muito bem
E isso incomoda o Pedro, porque ele produziu um tipo de energia e ele vai fazer de novo depois de 21 dias, né? Vamos colocar aqui o 21 para a gente lembrar. Ele vai produzir de novo esse tipo de energia. Ele produz de novo esse tipo de energia, ele envia seu pensamento mental, ele manda todo esse instrumento e envia mais uma vez a energia para o João. Mas o João permanece firme no propósito, protegido, e essa energia não chega até o alvo. Ou ela chega próximo do alvo e o máximo que vai acontecer ali é queimar um eletrodoméstico, o carro dar um defeito, ele precisar ir a um mecânico levar o carro, gastar um pouco de dinheiro, mas, né, o propósito real seria detonar o João. Aí o João permanece, sente que tem algum tipo de energia contrária e ele vai procurar tomar um banho energético, né? Ele vai buscar se proteger energeticamente, vai fazer mais orações e ele continua com essa proteção. Bom, esse indivíduo colocou mais 21 dias aqui, né, produzindo esse tipo de energia. Mais 21 dias e essa energia não chega até ele. Bom, Pedro, que produziu esse tipo de energia aqui, enviando essas setas para o João, ela não conseguiu chegar. Então, ele fica com isso no seu mental fixo, ele fica fixo no João. Essa energia que foi enviada, ela retorna com um padrão vibratório totalmente desconexo dessa energia que foi produzida. Espíritos obsessores que se alimentaram desse tipo de energia aqui entraram nessa frequência energética. E aí, eles retornam para a fonte criadora para se alimentar, mas a fonte criadora secou. 42 dias e não foi colocado mais nada lá de comida, não foi colocado nenhum tipo de elemento para que esses seres pudessem se alimentar e continuar no seu trabalho ali de tentar prejudicar o João. Pedro começa a receber influências desses seres aqui. Eles começam a influenciá-lo espiritualmente. Eles começam a perturbar o Pedro. Então, o Pedro, ele vai acreditar que o João produziu algum tipo de feitiço porque ele está sendo perseguido por obsessores e as energias dele estão baixas, tudo está dando errado na vida dele. Ele foi demitido do emprego. E nessa demissão, né, ele acredita que João produziu alguma coisa. E aí ele não tem mais dinheiro, né, a sua vida já está ali complicada, né, ele já está todo complicado e ele perde aqui a condição de produzir mais uma vez esse tipo de elemento. Então, esses seres começam a perturbar e ele, sem o dinheiro para produzir esse tipo de energia, ele fica com um pensamento fixo no João. Esse pensamento fixo, ele é uma verdadeira bomba, né? Relógio. Eu encontro muito isso
nos meus atendimentos, e quando eu vejo que uma pessoa tem no seu mapa o número 3, né, que é o mental, ele fala do mental, eu alerto a pessoa, olha, cuidado com o que você está produzindo, porque esse tipo de pessoas que possuem esse tipo de energia, de poder mental, é muito perigoso. Às vezes você emite um pensamento por uma pessoa de raiva e aquela pessoa pode entrar em uma situação bem complexa, bem difícil. Então, precisa estar observando que tipo de pensamento você está produzindo. Então, Pedro, né, está ali com um pensamento fixo no João, com obsessores, né, se alimentando dessa energia. E o número de obsessores, porque isso vai emitindo para todos os lados, né? Todo mundo quer se alimentar de alguma coisa negativa ali, esses seres querem se alimentar dessas energias negativas e eles continuam jogando Pedro justamente na lona. Mas Pedro continua fixo, com o seu mental fixo, tentando destruir o João. João mantém o seu padrão vibratório, mas em algum momento o João vacila. Né? Ele se aborrece com a companheira e esse padrão vibratório cai. E é justamente nesse momento em que o Pedro está emitindo essa onda negativa e que ela consegue penetrar. Caiu o padrão vibratório, ele discutiu com a companheira, foi pro bar, bebeu, né? Abriu brecha e aí essa energia consegue penetrar. Houve uma fenda no seu campo de proteção. Houve uma fenda. E nesse momento que houve essa fenda, essa energia produzida por esse campo mental, ela consegue penetrar e aí o João cai. Cai, começa a sentir dor de cabeça, o seu físico começa, né, a sentir a carga energética, ele começa a sofrer de azia, ele começa a ter problemas estomacais, o seu cardíaco está descompensado, né? As energias não estão boas para o João, porque o Pedro emitiu essa energia para ele. Só que o Pedro, né, ele está fixado no João. E aí, o João busca orientação espiritual. Ele liga lá para a Érica. Érica, estou passando, não está legal, quero marcar uma sessão, um atendimento terapêutico aí no Despertar, né? Ou qualquer outro terapeuta, qualquer outra pessoa que possa exercer esse trabalho. Bom, aí nós identificamos que existe esse tipo de produção energética, alguém produziu algo energeticamente e chegou até o João. Ainda existe a influência desses seres aqui, eles ainda estão na área. Como o João começa a sofrer aqui, né, energeticamente, e ele busca auxílio, aí nós vamos identificar na mesa que ele está sofrendo ali o seu chakra, o seu plexo, né, está ali em desequilíbrio, em desarmonia. E nós precisamos fazer essa limpeza. O chakra cardíaco também está sofrendo energeticamente e possui obsessores na sua linha aqui energética e nós vamos produzir ali, né, uma limpeza energética no João. Então nós limpamos aqui, né, o João, retiramos essas energias negativas, harmonizamos o seu cardíaco e, né, fechamos ali o seu campo energético, o seu campo áurico, para que ele não sofra mais nenhum tipo de
energia densa e negativa. Fechado, né? Curado, ele vem para 3 sessões, né? E volta ao seu equilíbrio. Nós orientamos nós orientamos o João a estar assistindo bons filmes, a estar fazendo conexão ainda com a sua espiritualidade, para que ele continue fazendo suas conexões com a sua espiritualidade e ele se harmoniza. Pedro está carregado de obsessores. Ele perde a sua ideia fixa no João porque ele já está passando por tantos problemas que ele já não vê mais, tá, o João como inimigo. Ele já perdeu o foco, né? Ele já perdeu o foco do que ele queria atingir, que era o João. E o João continua seguindo a sua vida ali da melhor forma possível, né? Ele está protegido. Vou completar aqui, ele está protegido. Bom, para esse ser aqui, o que resta para ele é buscar um local religioso. Da forma que ele está aqui obsediado, energias contrárias, produziu energia mental, energia física, está todo complicado. O que ele pode estar fazendo aqui para se equilibrar é buscar uma orientação espiritual, uma ajuda espiritual. E aí, ele vai a um centro espírita, ou espiritualista, ou uma igreja, e lá ele encontra esse nosso personagem aqui, né? Esse nosso personagem. E esse personagem não sabe que houve essa produção aqui desse Pedro. Ele passou por um problema, mas ele não sabe que tipo de energia foi produzida, quem produziu, né, esse tipo de energia para ele. Nos nossos atendimentos aqui, quando nós percebemos esse tipo de coisa, nós nunca falamos, tá? Nós vamos limpar, harmonizar a pessoa, equilibrar e pedir para que ela continue fazendo suas conexões. Mesmo que eu veja, né, geralmente sou eu que faço os atendimentos aqui, eu não falo para a pessoa, né, quem fez ou o que foi feito, eu não costumo falar. Eu apenas peço para que a pessoa continue em equilíbrio e em harmonia. Aí ele vai, né, encontra o João e, como eles são conhecidos, ele vai comentar para o João que está passando por um momento muito difícil, a situação dele está muito complexa, porque ele não sabe que esses obsessores aqui que estão prejudicando ele vieram dessa produção dele, vieram desse tipo de energia, ele não tem noção. E aí o João, né, conhece o dirigente da casa, conhece o dirigente espírita, o espiritualista, ele vai pedir para que essa pessoa possa auxiliar o Pedro. E aí, né, o Pedro precisa de uma limpeza maior, de uma limpeza energética, e o João prontamente, ele tem um cardíaco muito bom, uma pessoa muito boa, de energia positiva, ele vai auxiliar o Pedro. Então, nesse auxílio ao Pedro, ele começa a se livrar desses obsessores, dessas energias aqui que ele mesmo produziu, né? Tudo isso aqui começa a desaparecer e ele começa a se equilibrar harmonicamente e tudo que foi produzido aqui é retirado. Bom, se ele está em equilíbrio, ele recebeu o auxílio desse amigo aqui, que de bom coração o ajudou, ele começa a emitir também energias positivas. Ele aprendeu a lição, o Pedro aprendeu a lição, então ele começa a produzir coisas positivas em sua vida. O seu campo áurico também começa a ressoar coisas positivas, coisas boas. E aí
ele retorna ao local onde ele encontrou o João, nesse centro espírita, para agradecer a tudo que o João fez por ele. E o João convida ele para que ele participe também dos trabalhos, para que ele se torne também médio da casa. Em equilíbrio, em harmonia, ele vai para trabalhar, ele esquece o que ele produziu ali para o João e a vida segue, e ele em harmonia. E Pedro está em harmonia, está em equilíbrio. Ele precisa estar atento, ele precisa estar vigilante, porque em algum momento ele caiu em tentação e isso levou a um tipo de dificuldade. Então é necessário que esse personagem ele continue fazendo uma caminhada até que ele encontre o seu total equilíbrio, a sua total harmonia. É assim que funciona as energias no mundo espiritual. Nós criamos aqui uma história, um filmezinho, né, para contar de que forma isso funciona. Mas lembrando que quando nós estamos em equilíbrio, é claro que não dá para ficar em equilíbrio o tempo todo, tem hora que a gente, né, se aborrece com um trânsito, que fecha com alguma situação, mas caiu ali em equilíbrio, se desarmonizou, procura se harmonizar de novo, procura se equilibrar de novo. Fique, observe que tipo de energia você está se conectando. Será que você está bebendo demais, está indo para bar? Né? Que tipo de energia você está se conectando? Não é que a gente queira que ninguém vire monge, mas vamos estar observando as energias. Porque quando nós caímos, existem espíritos obsessores, existem energias negativas em que estão ali prontos para nos atingir. João frequentava um local que de pronto, né, foi auxiliá-lo. Então ele foi muito bem amparado, mas ele poderia não estar frequentando local nenhum, poderia apenas ser uma pessoa boa. E aí seria mais difícil para que ele se harmonizasse, porque geralmente quando a pessoa não frequenta local nenhum religioso, ele vai tentar ali se harmonizar da forma que ele conhece, a não ser que ele já tenha, né, todo um conhecimento, né, e que ele saiba como ele vai se harmonizar, se equilibrar de novo. Essa é a importância da gente estar em grupo, né, e os locais religiosos ainda fazem falta justamente por causa disso. Tá bom, meus amigos? Se vocês gostaram do vídeo, né, comente aí o que vocês estão achando dessa nossa interação, desse nosso vídeo diferente que nós estamos criando. Tá bom? Um fraterno abraço para cada um de vocês. Vamos nos manter em equilíbrio, em harmonia, tá? Com a espiritualidade amiga, com a fonte criadora. Namastê.